Nós vamos ler o Mateus 11, a gente vai ler o 28, o 29 e o 30, tá bom? Vamos lá? Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29 e versículo 30. Vamos ler, gente? O maior de todos os convites. O texto diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Esses 3 versículos. Hoje eu quero trazer a mensagem para vocês, e o tema da minha mensagem: Jesus, o descanso do ser humano. Amém? O Senhor Jesus, Ele fez o maior convite. Só Mateus registrou, Marcos, Lucas e João não. Esse aqui foi o privilégio de Mateus. Por que Jesus ele olhou para a multidão e disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Jesus ele fez esse convite porque lá no meio de Israel as pessoas estavam carregando um fardo religioso. Eu acho incrível como é que Deus ele nos usa durante a semana. Quando o Senhor me entrega uma palavra, normalmente Deus ele faz eu viver a palavra durante a semana. Eu estou meditando nessa palavra 2 semanas, e eu meditando nessa palavra eu fui pesquisar, né? Porque esse que é o papel do pregador. Por que Jesus fez esse convite? O que aconteceu que ele fez esse convite? As pessoas estavam carregando um fardo religioso. Lá em Mateus capítulo 15 vai dizer que quando Jesus ele se assenta para comer e ele não lava a mão com os discípulos, os fariseus criticam Jesus e os discípulos: olha, você não lavou a mão, você não segue os nossos rituais. Porque lá em Israel, o povo fariseu, eles tinham muitos rituais antibíblicos, coisa do homem, não coisa que a religião inventou, e não coisas que a palavra de Deus manda fazer. Tipo, você não pode comer sem lavar a mão, eu sei que é higiênico e tal. E aí o Senhor Jesus olha para os caras e fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que... Aí, é como se Jesus falasse assim: vocês estão impondo sobre as pessoas uma ideia humana. Se elas não querem seguir essa ideia, isso não vai levar elas para o inferno. Qual que é o problema da nossa geração, que era da época de Jesus? Hoje as igrejas inventam doutrinas, só que elas colocam essa doutrina humana no mesmo pedestal da doutrina bíblica. Aí eu fui fazer um culto no lar não, fui fazer uma visita, e comecei a conversar com uma senhora. Seria até bom que ela viesse hoje de manhã, mas não veio, que essa palavra ia ajudar ela. E aí uma pessoa que está com crise de ansiedade, uma mulher, ela me desabafando para mim, depressão e desgostosa da vida. E aí eu comecei a pregar, comecei a falar de Elias para ela, como que Elias venceu a depressão e tal. E aí ela abriu o coração e falou para mim assim: eu vou falar, está na live, eu vou falar. Ela falou assim: pastor, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Eu falei: amém, eu não conheço a congregação. Aí ela falou assim: só que lá eles falam que se eu visitar outra igreja, eu vou para o inferno. Eu falei: como é que é o negócio aí? Ela: eu estou proibida de visitar outra igreja. Lá eu não posso cortar o meu cabelo. Lá tem a medida certa da minha saia. E se eu abaixar um pouco a mais na medida, ou aumentar um pouco a mais, eu estou debaixo de maldição. Eu falei: não, você não está não. Aí ela começou a falar tanta doutrina que tem lá, que eu fiquei bravo. Eu falei: senhora, isso aí é coisa humana, isso aí não é doutrina de Deus, isso aí é doutrina do homem. Não, mas eu não fui na sua igreja ainda, porque eu tenho medo deles descobrir. Olha como que as pessoas ficam. Porque se você trocar de igreja, você está debaixo de maldição. Eu falei: está tudo errado. E aí eu saí da casa dela, e o Senhor já tinha me entregado essa palavra. Então eu tinha essa palavra de uma forma teórica. A Jesus ele falou isso porque as pessoas estavam cansadas do sistema religioso. Só que aí Jesus faz eu viver isso. Ele faz eu conversar com uma pessoa que está passando. Então Jesus, vendo as pessoas debaixo desse fardo que o homem coloca, ele faz o maior de todos os convites: vinde a mim,
vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O homem inventa regras, o ser humano que complica. Aí eu falei para ela assim: senhora, a mensagem de Jesus é tão simples, é nós que complica, é o homem, é a igreja que coloca barreira, mas o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ela não é difícil, ela não é complicada. Então hoje eu quero trazer essa maior de todos os convites. Qual que é o tema da mensagem? Jesus, o descanso do ser humano. Diga graças a Deus. Então eu queria fazer uma pregação expositiva aqui em 3 versículos. Eu queria a atenção dobrada de vocês. Você está com sede? Cara, aguenta a sua sede um pouquinho aí. Estou falando sério, não aguenta. Daqui 20, 30 minutos você bebe água, porque você vai perder. Escuta, se você não se concentrar, você vai perder uma das melhores ministrações que vai ter nesse ano. Porque ontem, quando eu estava lendo isso aqui, eu parei mais de 5 vezes para orar. Eu não consegui terminar de estudar. Deus começou a falar comigo, eu comecei a me entregar, comecei a buscar. Eu senti a presença de Deus nessa ministração aqui, e que o Senhor faça isso no seu coração, amém? Vamos lá para o texto? Então vamos lá, eu quero dividir esse convite de Jesus em 3 pontos. Olha aqui, primeiro ponto, Jesus ele faz um convite. Segundo, Jesus faz uma promessa, e Jesus vai usar um método. Guardou aí? Convite, promessa, método. Vamos falar dos 3, do convite, da promessa e do método. Então, em primeiro lugar, o convite de Jesus. Vamos lá, primeiro ponto, o convite de Jesus. O convite de Jesus é um convite universal. Olha o versículo 1, o que está escrito aí? Vinde a mim, amém. O que está escrito também? Todos. Agora olha para o pastor aqui que a gente já terminou de ler. O convite de Jesus é para todas as pessoas. Ele olha e disse assim: vinde a mim. Olha a palavra que ele usa: todos. E eu queria parar nesse todos aqui. Olha para mim. Antes da gente focar na mensagem, obrigado Estevão, antes da gente focar na mensagem de Jesus, vinde a mim a todos, eu quero que você entenda quem é esse todos. Quando Deus, ele lá no jardim do Éden, formou o Adão e formou a mulher, o Adão, antes do pecado, ele era um homem perfeito, não tinha pecado. O homem e a mulher eram pessoas perfeitas. A Bíblia diz que Deus na viração do dia falava com Adão, Deus na viração do dia falava com o homem. Então o homem era um homem perfeito, ele não conhecia o mal, ele não conhecia o pecado, ele só conhecia Deus. Então se você chegasse para o Adão e falasse assim: Adão, por que você não pode comer daquela árvore ali? Ele não conhece o mal. A fonte de referência de Adão era Deus. Aí ele vai falar: olha, eu não posso comer porque Deus falou para eu. Ele não tem motivo. O motivo dele é assim: porque Deus falou que é errado, por isso que eu não vou. Então ali o diabo usa a serpente, você sabe da história, e aí ele engana a Eva, e a Bíblia diz que a Eva leva o fruto e o Adão também come. Quando eles desobedecem, queria a atenção de vocês aí, Deus chama o homem, e Deus, ele lá em Gênesis, ele vai falar para o homem, para a mulher: você vai ter filho debaixo de sofrimento. Quando ele olha para o homem, ele fala para o homem: você vai ter fadigas. Preste atenção, para a mulher Deus usa a palavra sofrimento, e para o homem Deus usa a palavra. Você sabe que a nossa Bíblia é uma tradução do livro original, nós não temos o texto original. A sua Bíblia é uma tradução. No original, no hebraico, a palavra que ele usou para a mulher, sofrimento, e a palavra que ele usou para o homem, fadiga, o nome dessa palavra, eu estava pesquisando, é tsaifone. O que significa? O que tem dentro dessa palavra tsaifone? Dentro dessa palavra tem dor, sofrimento e cansaço. Então Deus, ele usou a mesma expressão para o homem, e ele usou a mesma expressão para quem? Ó mulher, você vai ter dor, cansaço, sofrimento. Homem, você vai ter dor, cansaço e o que? Se liga aí, preste atenção aqui. A partir da queda, o homem recebe na sua natureza algo que ele não conhecia. O que, pastor? Um vazio. O homem era um homem preenchido, ele tinha tudo, amém? Ele tinha uma mulher, ele tinha Deus, ele tinha tudo. A partir da queda, o ser humano começa a ter um cansaço.
Quando Deus olha para o Adão, Ele fala: a partir de hoje você vai sentir cansaço. Quando Ele olha para a mulher, Ele fala: mulher, a partir de hoje você vai sentir. Então, a partir da queda, o ser humano começa uma busca implacável para ter descanso. Então ele vai procurar o descanso nas drogas, na bebida, no sexo, fora de Deus. E quanto mais ele busca esse descanso fora de Deus, mais longe de Deus ele vai ficar. Então a queda, o que a queda fez com a gente? Ela trouxe um vazio na nossa alma, ela trouxe um cansaço não físico, mas um cansaço do pecado, um cansaço de uma ausência da presença de quem? Agora vamos aprofundar mais essa história. Eu vou voltar em Jesus, eu queria a sua atenção aqui. Lá no Salmo 42, versículo 1, o salmista queria a atenção de vocês. Davi disse assim, ó: como suspira a corça pela água, assim a minha alma suspira por quem? Vou repetir, olha o que Davi disse: assim como aquela corça está desejando água, tem necessidade de água, eu tenho necessidade de quem? O que Davi tem igual a uma corça? O Davi é um homem, um guerreiro, a corça é um animal, eles não têm nada em comum. Mas quando Davi olha para a corça, ele está lá numa montanha, ele é fugitivo do rei Saul, ele olha para a corça e diz: aquela corça está com sede, e ela não pode descer lá embaixo para beber água, porque os caçadores vão matar ela. Eu estou igual a essa corça, porque se eu descer o rei Saul vai me matar. Então o que igualou Davi a um animal? O que fez os dois ter em comum? Uma necessidade. O que iguala um delegado a um bandido? O que um delegado e um bandido têm em comum, gente? Necessidade. Os dois têm carência, os dois têm crise de ansiedade, os dois têm depressão, os dois têm um vazio na alma. Os dois, o delegado e o bandido, tenta buscar paz, felicidade na bebida, na música. Não, eu não tenho nada em comum. Tem sim. O que iguala as pessoas diferentes de classes sociais é a necessidade de Deus. O que iguala um professor a um aluno? O que um professor e um aluno têm igual? Os dois têm a mesma necessidade. O que vai igualar o rico a um mendigo? Os dois têm uma. Então fica comigo aqui a sua atenção, que a gente vai aprofundar ainda mais. Então, a partir da queda, todo ser humano tem um vazio na alma. Todo ser humano está em busca de um descanso. Deus, ele criou o homem no sexto dia. Que dia que Deus criou o homem? A Bíblia diz que no sétimo, que é o sábado, mas ele não descansou porque ele estava cansado. Deus olhou assim: caramba, suei essa semana e vou descansar. Não, o descanso de Deus não é um descanso físico. O descanso de Deus é um descanso tipo assim: você está vindo do trabalho e você sabe, caramba, chegar em casa eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida. Então você já chega em casa imaginando um monte de coisa que você tem que... Só que aí quando você chega em casa, seu marido fez, sua filha mais velha fez, aí você chega em casa e está tudo... Aí você fala assim: está tudo feito, eu vou. Agora se liga que isso aqui vai ficar mais forte. O descanso de Deus não é um descanso físico. O descanso de Deus é que quando ele terminou a obra, ele disse: está tudo feito. Então preste atenção. O homem foi criado no sexto dia. No sétimo, Deus... Quando Jesus disse: vinde a mim você que está cansado e achareis descanso, a palavra descanso que ele usou ali é sábado. Ele disse: vem a mim, porque você vai achar em mim o sábado. O sábado representa Jesus. Jesus é o descanso de Deus. Jesus é o descanso do homem. Então o homem está em pecado, o homem está perdido, o homem não tem como salvar por si mesmo. Então quando Deus olha para o filho dele, o filho dele diz: pai, está tudo feito, eu fiz a obra para salvar o homem. Por isso que lá na cruz ele disse: está consumado. Ou seja, ele disse: está feito, eu sou o sábado, eu sou o descanso de Deus. Diga graças a Deus.
Então o ser humano, todo ser humano, todos, pode ser diferente, as classes sociais, as ideias, mas todos têm algo em comum. Todo ser humano procura um descanso. E quem é esse descanso? Jesus. Você já reparou na Bíblia, as pessoas que procuraram Jesus? Todas elas que procuraram Jesus são pessoas diferentes uma das outras. Por exemplo, a gente vê um cara milionário procurando Jesus, o Zaqueu. Só que na mesma Bíblia a gente vê um mendigo procurando ele, o cego Bartimeu. O que um mendigo e um cara milionário, o que um Bartimeu, mendigo, e um Zaqueu milionário têm em comum? O que? Os dois têm uma necessidade, os dois estão cansados, e os dois são diferentes, mas tem algo em comum nos dois, e os dois foi procurar em quem? Em Jesus. Quando você vê um Nicodemos, a Bíblia diz que ele era mestre na Bíblia, professor da escola bíblica dominical. O que um mestre tem igual a uma criança? Porque a Bíblia diz que o mestre foi até Jesus, mas a Bíblia diz que as crianças também iam até o quem? O que um professor bíblico tem em comum com uma criança que não sabe de nada? É porque a criança e o professor bíblico, eles estão cansados, e o único que dá descanso para o homem é quem? É Jesus. O que tem em comum, meus irmãos? Uma mulher endemoniada, igual Maria Madalena, uma prostituta, o que ela tem igual a um chefe de uma sinagoga, um Jairo? Jairo era um homem de Deus, ele era chefe de uma igreja. O que ele tem igual a uma prostituta? A vida dele é totalmente diferente da prostituta, mas o chefe da sinagoga foi a Jesus, a prostituta também foi a quem? Todos nós, a partir da queda, temos um vazio na nossa alma, estamos cansados, e o único que pode dar descanso para a sua alma é Jesus. Então você vê na Bíblia pessoas diferentes, mas todas têm algo em comum, todas foram procurar o descanso em quem? Então o convite de Jesus é para todos nós. Esse convite não é para quem está lá fora, esse convite não é para quem quem não vem na igreja, esse convite é para quem está na igreja. Mas pastor, mas eu estou na igreja. Esse convite é para você, esse convite é para o desviado, esse convite é para quem nunca pisou um pé numa igreja. Ele disse: vinde a mim, a todos, eu sou o descanso de vocês. Mas mais do que isso, meus irmãos, vamos nos aprofundar ainda mais aqui no texto. Olha só comigo, o versículo 1 ainda. Jesus ele convida a todos, só que esse convite é um convite pessoal. Todo mundo leu o começo comigo, vamos lá. Vinde a quem? Vinde quem? A mim. Jesus, em primeiro lugar, ele chama todos. Só que esse convite, ele não está convidando para você ir para a igreja, ele não está fazendo um convite para você ir à religião. Ele está dizendo: vem a mim. Porque você pode estar na igreja, mas você ainda não tem Jesus. Você pode fazer a obra de Deus aqui na igreja, mas você ainda não encontrou Jesus, que é o descanso da sua alma. Então o convite de Jesus é um convite pessoal. Ele convida você para ter intimidade com Ele. Ele não convida você só para você ter nome de membro, só para você ter aparência de membro. Mas quando você sai daqui, você não tem Ele. Ele disse: vinde a mim, porque só Ele pode dar descanso. A igreja não pode te salvar, a religião não pode te salvar, o seu pastor não pode te salvar. Por isso que ele faz esse convite para ele: sou eu, vinde a mim, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição do morto. Então ele disse: vinde a mim. Por que vinde a mim? Porque ele está dizendo: porque eu tenho descanso para você, porque eu tenho socorro para você. A igreja não tem, a religião não tem, o pastor não tem, mas eu tenho o verdadeiro descanso para você. A Maria não pode salvar você, o Pedro não pode salvar você, o Paulo não pode salvar você. Por isso que ele disse: mas eu posso, então vinde a mim. Então esse convite é para quem está dentro da igreja também, porque ela está na igreja, mas ela ainda não foi a Jesus. E quando ele faz esse convite para você, ele não convida você porque ele achou você bonito,
Ele não convida você e eu porque Ele viu algo bom em você, porque Ele olhou para você e falou: que mulher legal, eu vou salvar ela, que homem bacana. Não, pelo contrário, nem você nem mim, Ele não viu nada de bom. Então por que Ele está me convidando? Porque a essência dele é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Ele convida você, porque Ele fala: vinde a mim, pessoas erradas, pessoas pecadoras, porque é graça. Se você lê antes o texto, antes dele falar vinde a mim, ele desabafou o coração dele com Cafarnaum, com Betsaida, com Corazim, cidades que ele fez milagre e não teve arrependimento. Ele pregou, ele fez milagre e ninguém se arrependeu. Aí Jesus faz um desabafo. Ele falou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se eu tivesse feito os milagres que eu fiz aí, lá em Sodoma e Gomorra se arrependeriam. Eu curei, eu ressuscitei morto e vocês não se arrependeram. Pessoas que rejeitaram Ele, e depois que elas rejeitam Ele, Ele fala assim: vinde a mim. Então essas pessoas que Ele está convidando são todas, e todas elas, nenhuma delas merece, mas esse convite Ele faz porque Ele ama você, não porque Ele encontrou algo bom em você, é porque a essência de Deus é o amor. Diga graças a Deus. Em primeiro lugar, o convite de Jesus é para todos. Segundo, o convite de Jesus é para você ter algo íntimo com Ele. É a mim que você vai ter que vir. Diga graças a Deus. Terceiro lugar, o convite, aleluia, o convite é para os cansados e os sobrecarregados. Vamos ler o versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e o quê? Sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu quero ficar com cansado e sobrecarregado. Vamos lá. Quem é as pessoas que Jesus está chamando? Sabemos que Ele está chamando todas. Por que Ele chama todas? Porque todas têm uma necessidade. Todas. O rico e o pobre, o instruído e o ignorante, o homem, a mulher, o livre e o escravo, todos têm algo em comum. Lembra do que eu falei de Davi? O que Davi falou? Igual aquela corça eu estou. O que, Davi? Eu estou necessitado igual aquela corça. Então todos temos uma necessidade. Mas muito bem, já sabemos disso. Só que ele se dirige a quem está cansado e sobrecarregado. Quem é o que está cansado? Quem é o que está sobrecarregado? Se você está cansado desse pecado, esse convite é para você. Porque olha para mim aqui. O pecado cansa. Cansa ou não cansa? Você está aqui na igreja, aí você quer largar o pecado, mas você não larga. Você quer parar e você para uma semana, na outra semana você faz de novo. E aí você fica com vergonha de vir para a igreja, aí você fica com vergonha de orar. Aí você fala: caramba, eu falei que não ia fazer, mas eu fiz, eu não aguentei, a tentação foi grande. Aí isso cansa. Viver desse jeito é algo cansativo. O pecado cansa, e você quer parar, e você para um dia, no outro cai de novo, você está cansado. Ô pastor, eu estou cansado, pastor, desse pecado que eu não me liberto. Então, Jesus está convidando você. Eu estou cansado de viver com um pé na igreja, outro no mundo. Esse convite é para você. Eu estou sobrecarregado, pastor. Eu estou sobrecarregado de problema familiar, de problema de saúde. Eu estou sobrecarregado do sistema religioso. A igreja fala que não pode cortar o cabelo, que não pode rapar a perna, que se usar calça vai para o inferno. Eu estou sobrecarregado. Esse convite é para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é os que estão cansados nesse culto? Quem é os que estão sobrecarregados nesse culto? Jesus está chamando você. Porque o pecado pesa. Às vezes tem gente que fala assim: não, eu não quero assumir compromisso com Jesus, eu acho que é pesado demais, eu acho que é cansado. Não é, irmão. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado pesa mais do que você seguir Jesus. Aliás, ele disse que o fardo dele não pesa. Ele disse: o meu fardo é leve. Então, se você está cansado do pecado, se você está sobrecarregado da vida, hoje Jesus está convidando você.
Pastor, mas eu já sou membro da igreja. Sim, você está na igreja, mas você ainda não entendeu o vinde a mim. Você não foi até Ele. Por isso que há esse peso na sua alma, por isso que há esse cansaço no seu coração. Mas hoje Jesus te faz o maior de todos o convite: vinde a mim, você que está cansado e você que está sobrecarregado. Eu quero aliviar você. Amém, gente? Amém. Muito bem, falamos sobre o convite, vamos falar sobre a promessa. Louvado seja Deus. Pastor, o que é o ganho se eu ir até Jesus? Vamos ver a promessa que Ele fez. Olha aí o versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora lê o final do 29, só o final do 29, vamos lá. E achareis descanso para a vossa... Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Jesus disse: sabe por que você tem que vir a mim? Você que está cansado, você que está sobrecarregado, porque eu vou aliviar você. Porque se você vir até a mim, você vai ter descanso. Só que esse descanso que Jesus está falando aqui não é cansaço físico, porque você pode estar com cansaço físico. Uma boa noite de sono resolve o seu problema. Você pode estar cansado mentalmente. Um passeio, uma semana de férias resolve o seu. Mas esse cansaço que Jesus está falando é da queda lá em Gênesis. O pecado cansa. A religião nos deixa sobrecarregado, porque você pode tentar procurar esse descanso viajando para a Bahia. Vou para a Bahia, eu vou ver se eu descanso. A minha alma não vai, porque junto da sua mala vai a depressão com você, junto na sua bolsa vai sua crise de ansiedade, junto do porta-mala do teu carro vai aquele peso na consciência que fica te acusando, que fica fazendo você lembrar de um pecado antigo, escondido, e aquilo fica martelando na tua cabeça. Então você pode ir para a Bahia, você pode ir para Alagoas, você pode ir para o Rio de Janeiro, você pode ir para fora do Brasil, você não vai encontrar o verdadeiro descanso que só Ele dá. A sua alma pode estar atribulada, você não vai encontrar paz tomando um remédio. Esse remédio você não encontra na farmácia. Esse descanso você não encontra no fundo de uma garrafa. Esse descanso você não encontra nas boates. Esse descanso você não encontra na cama do adultério. Esse descanso tem nome, é Jesus. E a religião não te dá, e a igreja não te dá. O único que pode te dar o verdadeiro descanso tem nome, é Jesus Cristo. Diga graças a Deus, dá uma salva de palmas para Ele. Ele é o meu descanso, Ele é o meu verdadeiro descanso. Louvado seja Deus. Só Ele satisfaz, só Ele pode perdoar meu pecado, só Ele pode me erguer, só Ele pode me salvar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, e aqui é o ponto-chave da minha pregação, queria sua atenção. Jesus nos chama para a mais gloriosa parceria. Olha o que está no versículo 29. Tomai sobre vós o meu... Então vamos lá. Falamos da promessa, aliás, falamos do convite, falamos da promessa. Jesus, Ele prometeu que vai te dar descanso para a sua alma, que vai aliviar o seu fardo. Mas como que Ele vai fazer isso? Como, pastor? Eu já sei, pastor, Jesus vai me dar descanso fazendo eu não ter mais problema. Não, você vai continuar tendo problema. Qual é o método que Jesus usa para dar descanso para a nossa alma? Aí Ele olha e diz assim: então, você vai tomar o meu jugo. Deixa eu explicar para quem não sabe o que é jugo. Jesus, Ele está falando a realidade deles na época. Então, quando Ele fala de jugo, todo mundo entendeu que era a realidade. Tem gente que talvez não entenda, talvez tem gente que já sabe. O jugo era como se fosse uma madeira que você coloca aqui no calcanhar do boi. São dois boi, então pensa em dois boi. Aí você coloca no calcanhar de um boi, e depois você coloca no calcanhar do outro boi. Isso se chama jugo. Então o jugo
prende 2 boi. Um boi mais velho, normalmente o boi mais velho é o boi mais manso, é o boi que já sabe o que ele tem que... Aí para andar do lado do boi mais velho, ele vai pôr o boi mais novo, porque o boi mais novo tem que aprender. Aí ele põe o boi novo do lado do boi velho. Só que o boi novo é cabeçudo, ele quer sair do jugo. Aí ele tenta sair, tal, aí ele rasga o pescoço, aí começa a sangrar. Só que o boi novo, ele vê que não dá para ele sair. Aí chega uma hora que o boi novo tipo fala assim: tá, eu vou ficar aqui do lado desse boi velho. Aí os dois com jugo, daí desse nome jugo vem conjugal, cônjuge. Então você tem um cônjuge, porque vocês têm um jugo. O que significa o jugo, gente? Os dois andar um do lado. Então preste atenção. Qual é o método de Jesus para dar descanso para você? Ele está dizendo o seguinte: então, eu tenho um jugo, e cabe uma pessoa aqui do meu lado que é você. Sabe qual que é o método de Jesus? Eu quero ser parceiro de você, eu quero andar com você. Eu não quero que você seja membro, só ter nome que vem na igreja. Eu quero que você venha a mim. Ah, mas o Senhor vai me dar descanso que eu não vou mais ficar doente. Não, você vai ficar doente. O Senhor vai me dar descanso que agora eu vou ficar milionário. Não, você vai ter crise financeira. Só que eu vou estar do teu lado. Quando você estiver doente, eu vou estar do teu lado. Quando você passar crise financeira, eu vou estar do teu lado. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu está comigo. Qual é o método de Jesus para dar descanso para a sua alma? Ele está dizendo: eu tenho um jugo, eu quero ser parceiro seu, eu quero caminhar com você. Então, eu sou o boi velho, você é o boi novo. E esse jugo é para prender você do meu lado. Esse jugo é para você não sair. Porque tem mês que você quer vir na igreja, tem mês que você não quer vir. Tem época que você quer ser crente, tem época que você não quer ser crente. Então esse jugo vai te segurar do meu lado. Quando você enfrentar problema sentimental, fica do meu lado. Quando você enfrentar problemas na vida, fica do meu lado. Porque eu posso dar descanso para você, mas longe de mim eu não dou descanso. Então qual é o método de Jesus para dar descanso para a sua alma? Ele nos convida para a maior de todas as parceria. Então a parceria com Jesus não é a ausência de problema, é apesar dos problemas, Ele vai caminhar do teu lado. Diga graças a Deus. Esse é o método de Jesus para você. Jesus está te convidando nessa manhã de domingo. O Senhor está te chamando para ser parceiro dele. Você tem nome de membro, você tem carteirinha de membro, o seu nome está aqui no meu caderno de membros da nação de Cristo. Só que Jesus não está te chamando para pertencer a ministério. Ele está falando: vem andar no meu jugo. Tem um jugo aqui e tem uma vaga para você. Diga graças a Deus. Terceiro lugar, Jesus nos chama para uma vida de discípulo. Olha o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Queria que toda a igreja repetisse. Faz o fundo, Estevão, por favor. Vamos lá, repita comigo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Queria a atenção da igreja. Ele chama eu e você para ser parceiro dele, para caminhar do lado dele. Aí ele fala: agora você vai aprender comigo, você vai aprender de mim. E quando ele fala vai aprender de mim, você não vai aprender pelo que eu falei, mas pelo que eu fiz. Duas coisas que Jesus quer te ensinar se você andar no jugo dele. Ele falou: aprendei de mim. Duas coisas: mansidão e o que também? Humildade. Vamos repetir? Mansidão. Quando você abre a Bíblia, você vê a mansidão de Jesus, você vê a humildade de Jesus. Jesus, ele não condenava o pecador, ele salvava o pecador. Olha o que ele fez com o rei Davi, salvou Davi de um adultério. Olha o que ele fez com o apóstolo Pedro, ele foi atrás de Pedro, mas o Pedro negou ele. Sim, mas isso é mansidão. Olha a humildade dele de lavar o pé de gente que o traiu. Ele lavou o pé de Judas, isso é humildade. Então vamos lá, eu queria a atenção de vocês aqui redobrada. Duas coisas que nós aprendemos com Jesus.
E nós só aprendemos se a gente andar debaixo do jugo dele. Mansidão e humildade. Todos os problemas que você enfrenta, ou é porque faltou mansidão em você, ou é porque faltou humildade. Pode olhar aí os arquivos da sua cabeça, aquela briga que você teve, aquela pessoa que você está olhando com maus olhos, aquela pessoa que você dá a paz do Senhor com raiva no coração. Lembra de como começou? Faltou mansidão ou faltou o quê? Humildade. A mansidão e a humildade resolve tudo na sua vida. Meus irmãos, louvado seja Deus por essa palavra. Os ensinamentos de Jesus é simples. Ele fala: aprende de mim, eu sou manso, eu sou humilde. É a religião que complica, é um homem que fica inventando um monte de hábitos, de costumes. É o homem, é a igreja, sei lá, eles inventam essas coisas, sei lá, para falar que eles é mais santo. Não pode usar barba. Quem diz que não pode pregar com barba? Não pode bater palma. Aí ele fala: aprenda comigo. Esquece a igreja, esquece tudo que você aprendeu aí nas igrejas. Vem andar no meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Jesus. Ele não esmaga a cana quebrada, Ele restaura ela, Ele salva ela. Ele conseguiu olhar para um Judas Iscariote que deu um beijo nele e lhe disse: meu amigo, você me traiu com um. Ele conseguiu olhar na cara do traidor e chamar ele de quê? Ele conseguiu ir atrás do cara que negou ele 3 vezes, e ele chamou ele de volta, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro caiu na quinta-feira. Que dia que Pedro caiu, gente? Ele negou Jesus 3 vezes na quinta-feira. No domingo à tarde, Jesus levantou ele de pastor da igreja. Pode isso, Arnaldo? O cara pecou quinta-feira e domingo ele é pastor? Qual igreja aceita isso? Qual ministério aceita isso? Esse cara pecou quinta-feira, hoje é domingo, quero que você coloque ele de pastor. Não, mas ele pecou quinta. Pois Jesus fez isso. Eu não estou dizendo que Jesus concorda com as coisas erradas, é que Jesus restaura. É porque ele é manso, porque ele é humilde. Então a sua mansidão e a sua humildade, a minha também, vai resolver tanta coisa na sua vida. Diga graças a Deus. Eu vou terminar. Eu quero concluir. O último ponto aqui dessa mensagem. Olha aí comigo. O jugo do Senhor Jesus é suave. Versículo 30. Vamos lá? O que está no 30 aí? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o que, gente? Queria a atenção de vocês. A palavra suave aí no grego, ela significa adequado. Que coisa linda, cara. Por isso que é bom às vezes a gente ter acesso aos textos originais, porque você entende melhor. Quando ele diz assim, ó, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, a palavra suave significa adequado. Quando você pegava o jugo, você tinha que fazer do tamanho do calcanhar do boi. Se você faz pequenininho, vai apertar o boi. Se você faz largo, ele vai ficar balançando. Então, o marceneiro pegava o boi, tirava a medida, e ele fazia uma medida que não machucasse o boi. Ou seja, ele fazia de uma forma queria atenção redobrada. Porque agora não é o pastor que está falando com vocês, não, é Jesus. Jesus está olhando para você agora e falando assim: então, eu tenho um jugo aqui, e ele é do seu tamanho. Cabe você certinho aqui para andar do meu lado. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque talvez você é aquela pessoa que diz assim: eu não me encontro em lugar nenhum. Pastor, eu vou num monte de igreja, mas sei lá, eu não me encontro em igreja nenhuma. Eu recebi semana passada uma irmã que falou isso para mim. Aí eu falei para ela: ó, irmã, fica à vontade, você quer ser membro aqui? Ela: eu não sei se eu quero ser. Eu estou visitando as igrejas, eu estou vendo que as pessoas estão carentes, as pessoas estão procurando. Aí ela falou para mim: pastor, você não vai ficar triste? Eu: não, fala. Ela disse: eu não me encontro em lugar nenhum. Sei lá, parece que quando eu estou na igreja, parece que eu não sou bem recebida. Parece que eu sou um peixe fora da água. E aí você fica procurando igreja para se adequar. Jesus disse: o meu jugo está adequado a você. Tem um jugo de Jesus, e é o seu número, e é o seu tamanho. E Ele está fazendo o maior convite. Ele disse: vem a mim,
Eu sei que você está cansado do teu pecado. Eu sei que você está sobrecarregado. E a sua cama não vai dar descanso para você. O seu remédio não vai dar descanso para você. As suas férias não vai dar descanso para você. Eu sou o sábado. Eu sou o socorro do homem. Eu sou Jesus. Eu sou o verdadeiro descanso para a sua alma. Eu sou aquele que você precisa. Quem crê diga amém. Dá uma salva de palma para ele. Jesus, o nosso amado.